Nós estamos, enquanto instituição, enquanto presidência, fomos à OAB ontem e a situação, né, no ramo do direito, não há nenhuma situação que possa ser diferente. Né? Isso que a gente está dizendo. Em relação à esfera do direito, nem a OAB, nem nenhum advogado poderia orientar o descumprimento da decisão judicial no campo do direito. Foi isso que a gente discutiu ontem. No campo político, o debate é da categoria, mas no campo do direito, da objetividade do direito, há uma orientação da obediência à decisão judicial. Esse debate nós teremos que queremos fazer mais a miúde no comando e com mais tranquilidade na nossa Assembleia Geral, para que a gente possa tirar posições que caminhem para ajudar tanto no processo de negociação como no projeto de continuidade da nossa luta. E nós entendemos que essa luta ela não se extingue apenas com a garantia que nós temos até agora, até o momento, de que o governo não vai enviar mais aquela tabela. Ela não se extingue por aí. Ela tem uma luta que tem o objetivo central de fazer com que o piso possa repercutir na carreira. Essa é uma luta que nos garante, primeiro, fim da tabela maldita e manutenção da atual Lei 12.066. Nós temos que ter a percepção de que, não tendo proposta do governo, temos que trabalhar esse consenso que a Lei 12.066 deve permanecer até a gente chegar a um processo de negociação, de afunilamento de uma proposta composta pela categoria. A questão que a Rosa estava colocando aí, essa tabela, pessoal, essa linha de raciocínio de que o piso repercute na carreira, ela é mola mestra de uma proposta do sindicato, da categoria, desde 2009. E ela oscila de acordo com o valor mínimo. O valor mínimo do piso já foi 950, o valor do piso já foi 1.024, enquanto era a remuneração, e o valor mínimo do piso agora é 1.187 para o MEC, para os governos, e 1.597 para a confederação. E já há uma projeção de novo valor. Essa é a proposta que nós temos defendido já há algum tempo. Mas essa proposta, essa ideia, essa concepção, não está assegurada na Lei Geral do Piso. O debate da implementação dela é um debate político e de força. Então, as câmaras municipais e a Assembleia Legislativa é que definem a proporcionalidade ou não da repercussão do piso na carreira. Por isso esse debate foi feito na Prefeitura de Fortaleza. Por isso a maioria dos municípios tem colocado o valor mínimo para o nível médio de 1.187 e o valor para o graduado de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400. Né? Por isso, nesse vazio da lei, é que os prefeitos e governadores conseguiram, em todo o Brasil, colocar o piso apenas como valor mínimo, sem a repercussão que nós achamos justa na carreira. Portanto, esse debate é um debate político, é um debate de força, de negociação. A nossa tese de que o piso tem que repercutir na carreira, ela é alimentada pela ideia original da lei do piso, que colocava que o valor mínimo deveria valorizar toda a carreira. Se o piso é composto de uma carreira que tem diversos níveis, esses níveis precisam ter diferenças pela sua formação. Como a gente pode resolver isso no âmbito nacional? Apoiando e defendendo o PL 1592. O que é o PL 1592 que está no Congresso? O PL 1592 defende, legisla sobre diretrizes nacionais de carreira. Seria um piso nacional e diretrizes nacionais de carreira. Nesse PL 1592 está colocado que o professor tem um piso X para o nível médio e o professor com formação licenciatura plena teria que ter no mínimo 50% a mais do que o professor de nível médio. O professor especialista teria que ter no mínimo 25% a mais do que o professor com graduação de licenciatura plena. E assim sucessivamente. Esse PL 1592 foi apresentado e discutido na Câmara Federal, parou
na Comissão de Educação e a gente precisa retomá-lo. O outro debate, do ponto de vista nacional, é a questão do financiamento. Não há complementação da União para cumprir o piso repercutindo na carreira. O que é a complementação da União? Nos municípios e estados que não cumprem o mínimo, a União tem a obrigação de complementar, desde que os governos comprovem que não podem pagar. A complementação da União para os outros níveis não há. O que tem no Congresso Nacional também é a discussão do Fundo de Equalização do Piso Salarial, que seria composto de um caixa único, tipo Fundeb, dentro do Sistema Nacional de Educação Articulado, que seria esse fundo aprovado pela 1592, aonde houvesse a necessidade de complementação ou de ajuste nacional para o piso do professor repercutindo na carreira, esse fundo de equalização seria acionado. O que comporia esse fundo de equalização? Parte dos recursos do pré-sal, parte de recursos comprometidos para o PIB, o aumento de 25% para 30% obrigatório de estados e municípios, 5% complementar esse fundo nacionalmente. Então, há um debate nacional que coloca para a gente uma agenda nacional de discussão geral da categoria. E há o debate defendido pela nossa confederação da criação do Sistema Nacional de Educação e de que o piso seja nacional, uma carreira nacional, portanto, que o professor no Ceará tenha o mesmo salário do professor no Piauí e assim sucessivamente. Seria a discussão do processo de federalização da educação ou, no mínimo, a federalização do pagamento dos professores no Brasil. Este é o debate, um dos debates que a gente tem sido minoritário, que vai ser debatido no Plano Nacional de Educação, que vai discutir, viu, João? A gente precisa ter elementos. No PNE, o PNE, o Plano Nacional de Educação, que vai definir as diretivas para a educação no próximo 10 anos. E vai ser votado agora no Congresso Nacional. Nós precisamos ter esses elementos para construir uma pauta nacional, mas também ter a visão de que essa questão aqui no estado do Ceará é uma disputa de força política para que esse piso possa repercutir na carreira. A proporção dessa repercussão vai depender de muito esforço, de muita negociação e de muita informação. Então a tabela do Jornal O Povo pegou a fonte do sindicato, mas cometeu um equívoco. Acoplou os 10%. E aí, fica aqui do lado. Acoplou os 10%. É bom dar a tabela para ele. Acoplou a tabela. Acoplou essa tabela, pessoal. Os 10% de gratificação que são por fora do processo. Ela está equivocada. E nós pedimos que o Jornal Posto fizesse a errata sobre isso. Ele publicou uma coisa equivocada que a gente precisa questionar e julgar. Então, aquela tabela, né, a repercussão do piso na carreira, que agora, eu acho que coletivamente a gente passa a entender mais esse processo, ela não vai vir ninguém do céu para implementá-la, não vai vir nenhum poder judiciário que garanta essa repercussão, não vai vir o governo federal para complementar, na situação de hoje. Então nós temos que fazer este debate. Eu acho que o único estado que está fazendo esse debate é o Ceará, do ponto de vista dessa linha geral. E nós precisamos ter a compreensão de que essa luta, e vivemos um momento grave, sério, que tem que ter muita responsabilidade, compartilhamento das nossas dificuldades, mas principalmente das nossas possibilidades, desde que a gente tenha uma estratégia que garanta a perenidade dessa luta, que ela cumpriu e cumpre uma etapa importante, que é evitar que o governo do estado enviasse aquela tabela. A gente não está dimensionando isso. Aquela tabela não é apenas a tabela, não. Era o fim da Lei 12.066, que ela precisa ser readequada. Então, portanto, nós cumprimos um papel importante na anulação da tabela, mas agora o que garante o processo é a negociação, e o
processo de mobilização da categoria.